Acontecimentos e vazamentos que aconteceram recentemente nos dão muitas evidências para acreditar que existe um conflito entre os Estados Unidos e OVNIs no mundo há décadas. Vamos conferir esse caso em detalhes no vídeo de hoje, tá? Então já se prepara, não se inscreva antes de se esquecer e vem comigo porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Aquela era uma noite qualquer onde o exército dos Estados Unidos aguardava ali no USS Yokohama. Pra quem não conhece, esse é um navio militar costeiro, preparado para lidar com ameaças rapidamente, ficando sempre de prontidão para qualquer possível invasor que possa soar os seus alarmes. Porém, segundo os registros daquela noite, eles acabariam tendo um final muito mais perturbador do que imaginável. Tudo começou com algumas luzes que passaram a ser notadas pelos tripulantes, algo que mais tarde também foi confirmado por testemunhas civis que estavam ali pela proximidade da região. Primeiro, eles imaginaram que seriam embarcações, porém desconfiaram disso quando se deram conta de que elas não estavam aparecendo fisicamente, isso nos sensores dos radares, e com isso começaram a se movimentar de uma maneira que seria impossível para qualquer barco fazer. Segundo os tripulantes envolvidos no caso, eles relataram que parecia que as luzes estavam sobrevoando bem rente com a água, e como qualquer situação de conflito, eles claro que reagiram, né? Ao avistar as luzes e confirmarem sua natureza estranha, eles perceberam que elas pareciam estar indo diretamente em sua direção. Preocupados com um possível ataque, imaginando que aqueles seriam mísseis enviados por alguma nação inimiga, as sirenes foram alertadas e a tripulação assumiu seus postos de guerra, naquela velocidade que só o exército mais caro do mundo é capaz de fazer, né? É claro que isso ainda levou algum tempo, porém as luzes ainda estavam relativamente distantes quando eles ficaram prontos. Desse modo, a equipe de comando ainda teve um momento para refletir se deveriam atacar ou não, cogitando que poderia ter sido algum erro no radar e eles poderiam até acabar causando fogo amigo se esse fosse o caso, né? Entretanto, vendo que as luzes não recuavam, a ordem foi dada e a embarcação disparou com tudo que tinha em direção a elas, na intenção, claro, de impedir esse ataque. Estamos falando aqui, família, de duas metralhadoras giratórias eletrônicas com munição de 40mm. Atenção, viu? Eu não disse .40mm, eu disse 40mm mesmo, que dá mais ou menos 1,53 polegadas. Além disso, ele também conta com canhões de 20mm que são capazes de penetrar até navios armadurados. Ou seja, eles estavam em cima de uma das armas mais poderosas do exército americano na época ali, né? Pelo seu tamanho. Depois da barragem de disparos de metralhadora e alguns tiros com os canhões, eles deixaram a poeira baixar e por um breve momento eles puderam comemorar a sua vitória, porque não havia mais sinal das luzes. Eles tomaram ainda algum tempo até criar coragem de se aproximar, porém quando finalmente fizeram isso, perceberam que apesar das luzes terem desaparecido por completo, não haviam destroços. Eles vasculharam isso por muito tempo, mas não encontraram sinais algum de tecnologia humana ou qualquer rastro que justificava o ocorrido. Porém, todos os oficiais envolvidos na embarcação, nesse momento, assim como alguns habitantes ali das regiões costeiras, alegaram que testemunharam um evento e que realmente tinham as luzes vindo ali naquela direção. Bom, família, esse é mais um caso daquelas informações que o governo mantém em segredo da população, mas eventualmente ele chega à luz, né? Eu provavelmente cheguei a comentar isso em algum vídeo aqui do canal. Recentemente, o Pentágono realizou um congresso para discutir com as forças militares dos Estados Unidos a relação do exército com os supostos OVNIs ali que eles teriam encontrado. Isso tudo é muito claro, só que se tornou pauta depois que ocorreu aquele vazamento de uma filmagem que a própria Marinha dos Estados Unidos confirmou que teria sido um confronto ali entre um dos seus caças e um objeto voador desconhecido, que nenhuma nação do mundo declarou ter construído. Só que, meus queridos, nesse congresso muitas perguntas foram feitas, porém o que parecia ter sido um evento construído ali com a intenção de esclarecer mais as informações sobre os eventos do tipo, na prática parece que eles acabaram apenas enterrando as coisas ainda mais. Para começar, um membro do serviço militar da Força Aérea afirmou que eles observam rotineiramente e às vezes até se envolvem cineticamente com os OVNIs em áreas operacionalmente sensíveis no mundo inteiro até os dias de hoje. Isso em
em uma entrevista algumas semanas antes desse congresso, mas lá um dos generais foi confrontado pela informação do rapaz, que quando o representante do estado de Illinois, Raja Crime, tem um nome muito complexo, tá aparecendo na tela, tá? Perguntou a Scott Bray, o vice-diretor da inteligência naval dos Estados Unidos, sobre esse assunto, e tivemos uma interação curiosa acontecendo. Raja perguntou: e eu suponho que nunca descarregamos nenhum armamento contra um OVNI, correto? Aonde Bray respondeu: isso mesmo, recebi documentação de que esses OVNIs não são ativos de outras nações, porque a Força Aérea dos Estados Unidos documentou incidentes em que nações dispararam contra o mesmo OVNI. Então, quem está controlando essas unidades não são os suspeitos de sempre. Eles não são nossos ou da Rússia, etc. Bom, essa resposta, claro que foi muito objetiva e causou disparar no coração, né? Pelo menos ali. Peraí, não é dos Estados Unidos, não é da Rússia, que, bom, poderia ser. Quem será que está controlando eles? Mas o que eles não imaginavam é que pessoas envolvidas com o caso do USS Yokohama vazariam documentos sigilosos do ocorrido para jornalistas. A informação acabou vindo a público por meio do jornalista Corbell e do repórter investigativo George Knapp, que obtiveram os documentos sigilosos por meio de um dos supostos envolvidos no evento que aconteceu em 2019, passando 2 longos anos investigando o caso até que consideraram que os documentos eram de fato verdadeiros. Assim, apenas em 2021 eles disponibilizaram a informação ao público, trazendo uma coleção de evidências e eventos que colaboram com a ideia de que os Estados Unidos confronta OVNIs há muito tempo. Isso no planeta, tá? Mesmo que eles não tenham considerado que seja de fato equipamentos alienígenas. Porém, durante a audiência do Congresso, o militar respondeu que nenhum armamento havia sido disparado em encontros do tipo, o que o caso do USS Yokohama mostra que é uma completa mentira, né? Ou seja, mesmo quando muitas informações sobre esses eventos são liberadas, ainda há um esforço tremendo por parte dos militares em manter o público cego de muitos detalhes, isso envolvendo casos como esse e outros, né? O que acaba deixando muito espaço para especulação e suspeitas. Isso, de certo modo, incentiva pessoas de dentro do exército a vazarem dados a jornalistas, principalmente de eventos tão sensíveis quanto o possível confronto contra OVNIs no mundo inteiro. Em meio aos documentos disponibilizados por George e Corbell, havia muito mais do que o caso da USS Yokohama, como também diversos dados de radares da Marinha com a presença de objetos não identificados, vídeos de imagens térmicas de encontros e confrontos, assim como que seria supostamente a imagem de um convés, onde há uma frota de discos passando por cima deles, os quais o exército alegou serem drones posteriormente. Curioso isso aí, não acha? Durante a audiência do Congresso, foi descoberto que, por volta de 2014, o Senado dos Estados Unidos incentivou os governos locais de alguns dos estados ali a realizarem um investigamento gigantesco no programa espacial norte-americano, levantando ali cerca de 22 milhões de dólares em fundos. Porém, o que não foi notificado a eles é que, na realidade, esse dinheiro estava sendo realocado para a construção de um novo setor fantasma em meio ao poder ali militar dos Estados Unidos, que seria supostamente uma divisão do Pentágono, onde eles iriam desenvolver um setor de defesa contra ameaças aeroespaciais. O projeto foi bem tímido nesses primeiros anos, agindo discretamente para não chamar a atenção indesejada, principalmente, é claro, do público. Porém, desde que o setor foi colocado em prática, algo mudou na mente dos militares dos Estados Unidos, fazendo com que muitos passassem a deixar de considerar a ufologia como uma piada ou uma boa desculpa para justificar vazamentos de protótipos ali ultra secretos desenvolvidos por eles, para passar a tratar esse assunto como uma ameaça de nível global. Supostamente, o primeiro confronto dos Estados Unidos com um OVNI teria acontecido na Segunda Guerra Mundial, com um piloto chamado Stevens, que estava vivo até 2010. De acordo com seu caso, ele estava sobrevoando a Europa quando se deparou com um objeto que não apareceu em seus radares, e quando ele iniciou um confronto, imaginando que era forças alemãs, ele se deu conta de que aquilo não era um avião. O piloto disse que qualquer tentativa de avanço por parte dele era inútil, porque o objeto desviava de todos os seus disparos.
Depois disso, quando ele desistiu de derrubá-lo, vendo que era impossível, o piloto se deu conta de que o objeto estava imitando seus movimentos. Aliás, agora que eu toquei nesse assunto, me veio à mente aquele grande caso que ocorreu no Brasil, né? Que a gente comentou em um vídeo, inclusive aqui recente no canal, que eu até deixo recomendado para você assistir se não viu ainda, tá linkado aqui em cima. Aquele foi um dos eventos ufológicos mais curiosos da história, por conta da quantidade gigantesca de testemunhas que teve. Nele, uma dessas testemunhas também descreveu que o OVNI parecia imitá-lo. Será que esses dois casos podem ter alguma relação? Nas discussões levantadas entre a conversa com o Pentágono e o Congresso dos Estados Unidos sobre a presença de OVNIs, eles também confirmaram que avistamentos confirmados ocorreram na Califórnia, Chicago e Inglaterra. Então, família, de um certo modo, enquanto todo mundo se distraía com a cortina de fumaça que era a Área 51, onde o governo negava esconder informações sobre OVNIs, mas ao mesmo tempo protegia o lugar até mesmo de ser visto por satélite, na realidade eles estavam realmente só distraindo o mundo inteiro. Isso porque o seu verdadeiro programa de investigação e combate de OVNIs era feito pelo próprio Pentágono. Afinal, o que isso tudo representa pra gente, família? Bom, apesar de ainda não ser confirmado que esses OVNIs sejam tecnologias extraterrestres, de fato há uma relação bem clara entre a presença desses objetos e o exército dos Estados Unidos. Isso porque eles não apenas entraram em diversos confrontos armados com objetos não identificados ali, com situações confusas e inexplicáveis, assim como já até mesmo designaram um setor fantasma inteiro dentro do Pentágono, para monitorar e investigar a presença de OVNIs ao redor do mundo. Bem nos moldes da MIB Homens de Preto, sabe qual é, né? Em um vídeo mais antigo aqui no canal, eu cheguei a comentar que existia uma possibilidade de que uma nação como os Estados Unidos levar os OVNIs a sério talvez seja um bom motivo para você não ser completamente cético a respeito disso, né? Porém, agora eles estão praticamente confirmando que esses eventos aconteceram, apesar de que ainda há muita margem para desconfiança, né? Uma vez que eles mesmo distorcem algumas informações e sempre fizeram isso. E bom, sei lá, não sei quanto a vocês, mas eu acho que os Estados Unidos poderia admitir os OVNIs para facilitar de uma vez por todas e não criar mais teorias conspiratórias, né? No final das contas é tudo muito interessante, mas permanece ali inconclusivo para muitos casos que, bom, tem filmagem, tem testemunha, mas não tem um desfecho final. Bom, família, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo então, tá? Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu!